E segundo, porque é extremamente útil, né? Quando a gente fala de resolução de conflitos, em qualquer área da vida a gente tem que resolver conflitos. É na casa, no trabalho, na igreja, né? Eu tenho amigos que eles têm uma ideia errada, porque pensam que alguém que trabalha no ministério, numa associação cristã, ou numa igreja, ou num seminário teológico, não tem que viver conflito, porque acha que esse tipo de coisa só acontece lá fora, no mundo secular corporativo. Mas não é verdade. Quando a gente estuda os evangelhos, os discípulos de Jesus continuamente estão tendo que lidar com o conflito. Nós encontramos no livro de Atos Paulo tendo conflito com Barnabé. Isso é importante porque nós temos uma falsa ideia que se nós nos desenvolvermos suficientemente do ponto de vista espiritual, nós não teremos mais conflitos. Então nós sempre associamos o conflito com imaturidade, mas não é verdade. Embora muitos conflitos aconteçam por causa de imaturidade. A primeira carta aos Coríntios é isso, é uma igreja imatura, cheia de divisões e conflitos. Mas nem sempre. Paulo e Barnabé eram missionários, apóstolos, mas tiveram uma divergência tão grande, né? No livro de Atos assim, a divergência foi tal que eles se separaram, por causa de uma terceira pessoa, que é o João Marcos, que fracassou na primeira viagem missionária que eles fizeram ali. Dizem que ele ficou com medo quando tinha que passar por uma montanha chamada Taurus, que talvez tivessem ladrões, ou que ele era preconceituoso e não queria encontrar os gentios que estavam do outro lado. Seja como for, aquilo dividiu a expedição missionária. Anos mais tarde é que Paulo vai reconhecer o valor do João Marcos. Então veja, pessoas da envergadura de Paulo, de Barnabé, enfrentaram conflitos. E por que nós vamos achar que nós não vamos ter que lidar com conflito? Nós vamos ter que lidar com conflito. E quando nós pensamos em conflito, eu gosto de imaginar o conflito, nós estamos num lugar perfeito aqui, como uma montanha. Quando você olha para uma montanha, a montanha ela pode ser um obstáculo ou uma oportunidade. Se a gente tem preguiça, a montanha é um obstáculo. Puxa, vou ter que atravessar essa montanha. Mas se você é um artista, você pinta um quadro, você olha a montanha e fala, que cena! Eu vou copiar cada detalhe agora e colocar aqui nessa tela. Se você gosta de hiking, trekking, rapel, a montanha é um convite. Ela é uma oportunidade. E nós temos, como cristãos, olharmos para o conflito como uma montanha, mas não como um obstáculo. Ele tem que ser uma oportunidade. Oportunidade do quê? Existem algumas. Oportunidade, primeiro, de glorificar a Deus. Segundo, é uma oportunidade da gente fazer uma autoavaliação. Terceiro, uma oportunidade da gente restaurar alguém. E quarto, uma oportunidade para a reconciliação. Vamos começar vendo então uma oportunidade para a gente glorificar a Deus? Na carta de Paulo aos Coríntios, tem um texto muito interessante. Como eu citei há pouco, a igreja de Corinto é uma igreja extremamente dividida, imatura. E Paulo vai explicando para eles várias coisas importantes de como é que eles podem descobrir uma vida mais harmônica. Ele fala do caminho do amor no capítulo 13, ele fala da disciplina no culto no capítulo 14, capítulo 12. Fala das questões dos relacionamentos conjugais, particularmente na atividade litúrgica, isso é, dentro do culto, como que seria o papel da mulher ali naquele primeiro século e do homem, dentro de todo um contexto histórico. Mas aqui no capítulo 10, discutindo a questão da liberdade cristã, ele diz algo extremamente interessante para a gente tratar da área de conflito. Veja o que ele diz, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês venham a fazer, façam para a glória de Deus. Vamos pensar um pouco nesse texto. É claro que Paulo foi já extremamente inclusivo quando disse, quando você fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E resolver conflito é uma dessas coisas que a gente deve fazer para a glória de Deus. Normalmente nós não pensamos assim, pensamos? Estou com um problema com alguém, uma diferença, eu quero resolver algo que seja bom para mim.
A palavra glória de Deus aí é a mesma palavra usada para descrever reputação ou honra. Quando a gente pensa em honra, honra vem de honorário. Contratou um advogado, tem que pagar um honorário. Essa é a honra do advogado. Um médico, honorário, honra. Então, o que isso quer dizer? Que glorificar a Deus, honrar alguém tem um custo. Honrar a Deus tem um custo. E para nós temos que colocar isso em perspectiva. Por quê? Se eu não resolver o conflito do ponto de vista bíblico, de maneira que Deus seja honrado, eu estou causando um prejuízo não à minha reputação, mas à reputação de Deus. O cristão que não resolve conflitos do ponto de vista bíblico está maculando a reputação de Deus. Não adianta a gente cantar na igreja, orar na igreja, dar lá uma oferta na igreja e macularmos a reputação do nosso Deus pela maneira como lidamos com os nossos conflitos. Então, diante da montanha do conflito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu tenho a oportunidade de honrar a Deus aqui, de fazer um bem à reputação de Deus. E cada um de nós tem que fazer esse exercício quando a gente está lidando ali. Outra coisa que a gente nota só nesse texto é fazer para a glória de Deus. Esse fazer é um presente do indicativo ativo na língua grega. Que quer dizer o quê? Você tem que transformar isso num hábito. Como é que as coisas viram hábito? Tem gente... Como é que é? Fazendo várias vezes, fazendo sempre, com vontade, sem vontade, você vai fazendo e vira um hábito. As pessoas que fazem exercício entendem isso. Há estudos que dizem que para que alguma coisa se torne um hábito, você tem que fazer pelo menos mais de 20 vezes aquilo. Eu gosto de dizer, faz mais de 40 para garantir. Então, começa a pensar nessa experiência de conflito. É uma montanha, mas essa montanha me traz uma oportunidade. E a primeira oportunidade que eu tenho é de glorificar a Deus.